Galera, essa aqui é a nossa introdução à química orgânica. Primeiro vamos começar com a história da química orgânica. Bom, química orgânica, vou te falar logo, é a química dos compostos de carbono. Química dos compostos que contêm carbono em sua estrutura. Só que, na verdade, a química orgânica ela não começou exatamente com essa definição. Lembre-se que há muito tempo é comum o homem extrair substâncias químicas de ditos elementos naturais, como, por exemplo, extrato de plantas. Pode colocar até um chá, vários tipos de remédio. Na verdade, várias civilizações, desde o começo da civilização humana, têm extraído da natureza compostos para serem utilizados. Compostos, nós chamamos de compostos químicos. Bom, isso aí é o normal. Lavoisier, que você lembra, não sei se você lembra, que é o pai da química, Lavoisier, ele descobriu algo interessante com respeito a esses compostos extraídos de seres vivos. É que eles contêm, em sua grande parte, carbono em sua estrutura. Tudo bem? E foi ele, na verdade, que definiu essa questão da química dita orgânica. A química orgânica vai ser uma química de compostos extraídos de vegetais. Mas quem fez essa grande separação, na verdade, foi esse chamado Torben Bergman, que viveu entre 1735 a 1784. Ele cunhou a expressão substância orgânica. Para Bergman, substância orgânica são substâncias derivadas de plantas e de animais. Significa, portanto, que as plantas e os animais, ou seja, qualquer coisa viva, era fonte dessas substâncias orgânicas. Então, qualquer coisa que você extraísse de coisas vivas seria denominada substância orgânica. Isso, em contrapartida, a outro tipo de substância, que eram chamadas substâncias inorgânicas. Como, por exemplo, um sal, ácidos, bases, que já se conheciam naquela época, que obviamente tinha outra origem, como, por exemplo, as rochas, os minerais, coisas retiradas da crosta terrestre. Ficou claro aqui? Então, a química orgânica, que surge a partir dessas expressões, química orgânica vai ser a química desses compostos extraídos de seres vivos. Mas não esquece que nós estamos falando da definição de química orgânica de 1807. O que é química orgânica em 1807? Química orgânica é o estudo das substâncias químicas extraídas de organismos vivos. Ficou claro aí? Mas isso é muito lá atrás, lá no passado. Tudo bem? Naquela época, se chamava dessa maneira por causa de uma teoria que existia na época, chamada teoria da força vital. Tu sabe que a primeira coisa, os químicos mais antigos, desde os alquimistas, passando pelos primeiros químicos, o primeiro fundamento da química é você pegar uma substância, identificá-la, e depois dar o jeito de produzir aquela substância no laboratório, porque só tem sentido uma substância química quando dá para produzir em laboratório. Muito mais barato, muito mais prático. De modo geral, claro. Só que as primeiras tentativas de produzir substâncias que existiam em seres vivos foram completamente infrutíferas. E nessa época surgiu a chamada teoria da força vital. A teoria da força vital, que foi a teoria da força vital, ela diz que as substâncias orgânicas que existem na natureza, substância orgânica no sentido de que eles falavam, né? Extraído de seres vivos. As substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas por meio de uma força vital, força que existe nos organismos vivos. E, portanto, não pode ser refeita em laboratório, porque, bom, algo inorgânico não tem a chamada força vital. Por exemplo, então o extrato de uma flor, extrato de uma erva utilizado como medicamento não poderia ser feito no laboratório. Por quê? Porque
só a planta, por ter a força vital, que era uma característica intrínseca ao material, poderia produzir aquela substância. E isso durou relativamente bastante tempo, durou quase 30 anos. Teve um cidadão que começou a acabar com essa teoria, que foi chamado Frederick Wöhler. Frederick Wöhler, que viveu entre 1800 e 1882. Ele, em laboratório, ele pegou um balão volumétrico e nesse balão volumétrico ele colocou um pouco de água. E dentro dessa água ele colocou uma substância chamada cianato de amônio, que é essa substância aqui. NH4CO. NH4CNO. Esse cara aqui é o cianato de amônio. Ele pegou e misturou bem isso daqui e aqueceu. Esse triângulozinho significa aquecimento, não esquece disso, tá bom? E ele aqueceu essa substância até evaporar, aqueceu bem lentamente até evaporar. E no final, dentro do tubo aqui, sobrou só um pozinho meio amarelado aqui embaixo. A análise desse pó indicou que ele tinha produzido uma outra substância, que era essa substância aqui, olha, eu vou colocar o desenho dela. O duplo, NH2, NH2. Análises posteriores demonstraram que ele tinha produzido em laboratório a ureia. Não sei se lembra de biologia, mas a ureia é um dos componentes principais da urina de vários animais, antes de mamíferos, como por exemplo o homem. Então, olha só que coisa interessante. Ele meio que sem querer conseguiu transformar uma substância inorgânica, que é o cianato de amônio, que era utilizado como fertilizante, que é uma substância extraída das rochas, em algo orgânico, que era a ureia. Essa experiência simples, ela derrubou a teoria da força vital, porque provou que, sob as condições apropriadas, é possível, sim, produzir em laboratório as chamadas substâncias orgânicas. Tudo bem? Então, surgiu a partir daí uma ponte entre a substância orgânica e a substância inorgânica. A experiência do Wöhler, ela teve dois méritos principais. A primeira, ela demonstrou, a questão que ela demonstrou que substâncias orgânicas podem ser obtidas de substâncias chamadas, vamos colocar até entre aspas aqui, substâncias não vivas. E também ele começou a mostrar nesse momento o que nós chamamos de fórmulas estruturais. Foi nessa época que vocês estudaram isso aqui no primeiro ano, aquelas chamadas ligações covalentes, ligações iônicas. Foi a partir desses trabalhos que se começou a estudar a fundo como é que os átomos se ligam uns com os outros. Aí surgiram todas essas teorias. Isso é o principal. Em 1861 foi lançado esses livros chamados Teoria das Ligações, que serviu primeiro para derrubar a teoria da força vital e segundo, para demonstrar que substâncias orgânicas podem ser produzidas a partir de substâncias inorgânicas. Ficou claro aqui a ideia? Beleza, vamos lá, continuando aqui a parada.